Agora, na Tati Multiplataforma. O consumidor tem hora e espaço garantidos. Hora do Consumidor. Olá, Ribeirão! Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje o bate-papo é com a Vivian Moreira e também com a Isabela Salomão. Vamos falar um pouquinho da importância, não só do Congresso, né? Não só de algo que vem para modificar a estrutura de Ribeirão Preto e região, mas também da necessidade em se desenvolver uma cultura de mediação, uma cultura de conciliação, uma cultura em que seja proativa para a sociedade. Vivian, bem-vinda. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Isabela. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Em nome do nosso presidente Alexandre Nutti, toda a nossa gratidão pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o Congresso, mas como você bem disse, da cultura, né, da mediação e da advocacia consensual. Não sei se eu estou falando para convertidos da mediação, mas eu acho que o convite para a gente repensar o futuro dessa advocacia, a forma como nós podemos contribuir para a tão sonhada justiça, e que obter a justiça não necessariamente é através exclusivamente do judiciário, é justamente trazer esse convite para as pessoas que talvez nunca tenham vivenciado, porque mediação não dá para a gente definir, para a gente tentar explicar aqui, né, Isabela? Acho que tem que ser vivenciada, e através dessa vivência, da experiência de uma sessão de mediação, se ter condições de sentir o alcance dela e o quanto ela reverbera efetivamente para resolver um conflito e não só para colocar fim a um processo. Isabela, bem-vinda, e já pergunto a você, o que seria a mediação? Porque falar sobre Congresso é interessante, mas para quem ainda nunca ouviu essa palavra, ou para quem não entende o que essa palavra realmente significa, né, eu não vou falar no meio jurídico, mas para a sociedade, porque o meio jurídico dá para se desenvolver algo extremamente positivo, mas na hora que a sociedade entende que a necessidade de mediadores é mais interessante no desenvolvimento de um acordo ou de uma negociação, seria importante entendermos primeiro isso. O que é a mediação em si? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Vivian. Bom, essa pergunta ela é fundamental e assim, eu gosto bem da técnica, mas vou tentar levar aí para uma questão que consiga chegar a todos, né? Mas, de fato, a mediação, ela tem a sua base num diálogo, na conversa, na comunicação. Então, a necessidade da mediação vem na sociedade justamente para a gente tentar resolver conflitos que podem ser economia de tempo, de dinheiro, de espaço e uma melhor relação entre as pessoas. Então, a mediação, ela tem um lugar, um espaço na sociedade de ser uma alternativa adequada à resolução de problemas, né? Então, assim, e nós, todos os seres humanos, são mediadores de fato, né? A gente sabe negociar no dia a dia, eu brinco que a gente negocia logo no primeiro momento da manhã, que a gente vai ou não adiar o despertador, né? Isso é uma negociação porque eu sei qual é o meu interesse, eu preciso chegar no meu trabalho, qual horário, ou, já deixei o meu café da manhã ajustado. Então, isso é uma negociação porque eu sei dos meus interesses. E na mediação, a gente trabalha justamente com a comunicação e essa conexão dos interesses. Então, se de um lado eu tenho uma pessoa que tem o interesse de fazer um suco de laranja, e se de outro lado eu tenho uma pessoa que quer fazer um óleo essencial, a gente vai olhar para essa laranja e falar assim, bom, um usa a casca, faça o seu óleo essencial, e o outro usa o sumo da laranja para fazer o suco. Então, a gente tem que compor esses interesses, né? Essa é a ideia central da mediação, de todos saírem satisfeitos, né? É curioso isso que a Isabela traz, porque fica muito claro pelo exemplo que ela deu. Gente, mas eu já sei o que eu quero. Mas quando as partes estão imersas num conflito, num problema, isso que aparentemente está óbvio, e eu sempre falo que o óbvio não existe, porque se é só para mim o óbvio, ele não existe. Então, o mediador, ele vem justamente para ouvir, às vezes até aquilo que não está sendo dito,
para tentar ajustar com a outra parte e traduzir. Olha, me parece que o que você está me dizendo é que você está querendo se hidratar e tá com um quadro aí de gripe. Me parece que a vitamina C desse suco é o que vai te satisfazer. E a outra, me parece que quer resolver essa questão com o consumo, né, cheirando o óleo essencial. Olha, vocês já pensaram como vocês acham que é possível resolver isso diante, né, identificado o interesse? Porque quando as pessoas estão em volta do conflito, elas não conseguem identificar. E algo que também que é importante ser dito, nós estamos o tempo todo nos comunicando. A gente vive numa sociedade que nós temos todos os meios de comunicação à nossa disposição, mas a comunicação não necessariamente está acontecendo. Eu até fui fazer uma pesquisa rápida no Google para entender um pouquinho sobre essa questão do conciliar ou mediar. O que é um ou outro. Enquanto a mediação, o próprio mediador, ele facilita o diálogo entre as partes, né, que acabam apresentando soluções. A conciliação, a participação é muito mais efetiva do conciliador, que vem a sugerir as soluções para se resolver determinado problema. E a arbitragem, as partes indicam uma terceira pessoa, que dará aí a solução em si, né, ao invés de levá-los ao judiciário. Ou seja, todos, o mediador, o conciliador e o árbitro, vão tentar dar um passo anterior a um processo judicial. Olha, vamos resolver na conversa aquilo que nós sempre buscamos, né? Vamos buscar um acordo? Vamos conversar antes de qualquer coisa? Olha, a cabeça está quente, vamos esperar esfriar para a gente conversar. Eu acho que na hora que vem um mediador, o conciliador, eles estão ali preparados para lidar com uma situação. E não são todas as pessoas que têm essa capacidade. São pessoas que precisam de técnica. Né? E o Congresso, ele vem buscando, e eu quero que você fale um pouco sobre isso também, Vivian, ele vem buscando assuntos relevantes para a sociedade, e esses assuntos que são relevantes, ao mesmo tempo, são polêmicos para a sociedade. E como mediar essas situações? Antes acho importante, adorei a sua colocação aí, pontuar, né, a conciliação, a mediação e a arbitragem são meios consensuais, não são alternativos, né? Eles são adequados. E lembrar também que mesmo quando já existe um processo, Rodrigo, a gente está muito habituado a ver isso, porque a Isabela também é mediadora, né, advogada, no curso de um processo, a mediação, ela também é bem-vinda. Então, por exemplo, no Congresso, um dos painéis vai ser exatamente falar sobre uma mudança muito recente na Lei de Recuperação Judicial, que a mediação, ela é possível incidente, ela é possível antes de ingressar com a ação, durante. Então, tem vários momentos que a mediação, a gente sempre brinca falando que mediação não tem contraindicação, use sem moderação. Ela acaba em todos os momentos de um conflito, antes de entrar com a ação, durante o curso, tanto que os nossos juízes, até nós teremos a contribuição da doutora Renata Rosa, que hoje é responsável pela primeira vara de família aqui em Ribeirão, ela também comporá um dos painéis, para falar o fortalecimento e engajamento do judiciário na instituição do juiz, da promotoria, de remeter isso para um profissional capacitado, como você bem disse, precisa de uma capacitação para se tornar mediador, mas mais do que uma capacitação, né, Isabela, precisa ter habilidade, né? Sim. Precisa ter habilidade. Treinar muito, treinar né? muito. Precisa ter o emocional muito bem preparado para lidar com as situações. E aí eu pergunto para você, Isabela, graças à vara, eu não vou falar só da família e sucessão, mas da infância e adolescência também, que acabou se desenvolvendo uma necessidade muito maior das mediações e tentar... Eu falo que o mediador ele vai fazer com que um problema que pode ser causado no futuro dentro da família e sucessão ou dentro da infância e adolescência, ele acaba fazendo com que aquele problema ele não aconteça. Porque em um momento certo se resolveu um problema, que às vezes permanecendo dentro do judiciário a longo prazo no processo, os problemas físicos e psicológicos dentro dessas varas, eles acabam ficando muito presentes.
né? E essa memória, ela acaba se estendendo a uma vida adulta. Por falta, eu não falo do tempo do juiz, mas pelo número de processos que acabam chegando que poderiam terem sido passados pela própria mediação ou por uma conciliação em determinado momento. O que você vê sobre esse resumo que eu acabei falando? Rodrigo, eu vejo que cada vez mais a saúde mental, né, é pauta para qualquer ser humano. Então, a mediação, ela cabe em qualquer momento. Pode ser antes do processo começar, pode ser durante o processo, né? Então, a conversa, as necessidades, elas vão se modificando ao longo do tempo e elas precisam ser, de fato, mediadas por alguém capacitado, né? Então, essa questão do momento da mediação, ela serve para qualquer momento, a qualquer situação, no sentido de vamos usá-la sem moderação. Mas aí, quando ela está num processo, eu preciso pedir o aval judicial para que haja mediação ou não? Isso acontece nos bastidores? Não, é possível os próprios advogados do processo que já está em andamento fazerem um negócio jurídico processual, pedirem para o juiz, suspende o prazo, por favor, durante 60 dias, 30 dias, o que for acordado entre os advogados, para que eles possam sentar com um mediador, seja judicial ou extrajudicial, para tentar compor. Não foi possível compor, ou fizemos uma tentativa de negociação que parte dele foi resolvido, então a parte que foi resolvida homologa, pede homologação pelo juiz, e a parte que não foi resolvida pode continuar andando a depender do juiz, entendeu? Então, a gente consegue, o que for possível de entrar num acordo, conseguimos pedir homologação judicial. O que não for possível um acordo, a gente continua com a tentativa aí e esperando a decisão judicial mesmo. Ô Vivian, o que você espera do primeiro congresso? Né? Porque eu quero que você fale um pouquinho dos bastidores, o que aconteceu no meio jurídico para que vocês falassem, eu acho que, inclusive através do Dr. Alexandre Nutti, eu acho que agora é o momento em termos um congresso que valorize a questão da mediação e leve a sociedade para que ela discuta e para que também ela seja informada. Nós não falávamos sobre essas questões. Então, como que foi o bastidor, a formação desse congresso e como ele vem sendo desenvolvido? Bom, primeiro, eu não posso deixar de dizer que eu tenho uma parceria da Isabela como vice-presidente da comissão, que a gente realmente anda de mãos dadas e nós temos sonhos comuns, né? Por isso estamos à frente da comissão. Sonhos difíceis de serem concretizados, porque nós estamos falando de uma cidade de Ribeirão Preto com muitas universidades e que, infelizmente, na grade curricular, a aula de mediação ela é muito enxuta, né? Ela deveria ser numa escala um pouco maior. Então, muitos ficam aqui na cidade, né? Trabalhando aqui, não vão embora. A nossa expectativa, eu não quero trabalhar com expectativa, porque é um assunto que para mim é muito caro, é uma dedicação imensa de uma comissão que está por trás disso, mas tudo nasceu antes, além de um desejo pessoal, Vivian e Isabela, também de resultados de pesquisas que chegaram até nós, a partir do momento em que nós estivemos à frente dessa comissão, dizendo pesquisas aí que Ribeirão tem um corpo jurídico, né, de advogados muito litigantes, né, que oferecem pouco esse espaço de diálogo entre si. Isso é cultural e a gente honra toda essa história, né? Se a gente entrar lá no nosso prédio da UAB, nós temos quadros de presidentes e a nossa formação, a minha formação foi assim. Eu não tive aula de mediação dentro da universidade, né? Hoje, inclusive, a Isabela esteve visitando e convidando os alunos da Harvard, eu estive na UNAEP, eles têm hoje na grade, mas não é tão profundo ainda, porque a gente sabe que tem outras matérias preponderantes, mas enfim. Então, nasceu do resultado de uma pesquisa com esse índice de Ribeirão Preto. Também muitas empresas que ainda não entenderam que dentro delas, da estrutura física dela, elas podem ter um corpo jurídico para resolver suas questões internas e usar do judiciário em última hipótese, antes tentar, né, Isabela? A Isabela trabalha mais com extrajudicial também, essa questão empresarial, o quanto também que chega para a gente como latente. E Ribeirão
tem uma quantidade ainda de mediadores aquém da necessidade do mercado. Porque, se Deus quiser, esse congresso vai ser uma explosão de necessidade reconhecida, porque a informação vai chegar a quem tem que chegar, que existe esse viés do direito. Bom, meu corpo jurídico oferece? Acho que não. Então, vou atrás de mediadores para compor o meu corpo jurídico para eu tentar resolver meus problemas internos. Nós estamos dizendo de empresas mesmo, né? De usinas, de empresas, seja ela de qual porte for. E nós tivemos nessa última semana, dentro da USP, com muita alegria, né, Isabela? Fomos convidadas honrosamente para participar de uma formação interna dos próprios colaboradores da USP, porque eles estão com um projeto para inaugurar a primeira Câmara Privada de Mediação Universitária. Então, assim, dentro do berço da educação, né, que é a USP, aqui o curso de Direito, já está latente a necessidade de vamos gerenciar os nossos conflitos, mas para isso nós precisamos capacitar os nossos colaboradores. Não adianta ter apenas uma pessoa que fale essa linguagem. Hoje, na comissão, nós somos 15 advogadas, boa parte são mediadoras também. Então, assim, a necessidade da formação, mas o reconhecimento de que é uma porta. Porque não pode ser só o judiciário. O judiciário colapsou, né? Eu posso falar com tranquilidade sobre isso, porque dentro do campo do jornalismo eu tenho essa liberdade. Infelizmente, os advogados, eu falo os advogados de até agora, né, os que ainda estão na faculdade, eles foram criados a desenvolver uma concepção diferente do passado, que agora é como ganhar dinheiro, o que cada peça vale, né, qual é o valor de uma ação X, Y e Z. Não é só uma tabela que é liberada pela OAB, que é para dar um norte. Mas as pessoas saem de uma faculdade hoje de Direito acreditando que ficarão ricas, que terão momentos excepcionais, em desenvolvimentos excepcionais na vida social. E se esquecem que existem outras ferramentas, dentre elas a mediação, que é uma forma também, eu não vou dizer rentável, mas é uma forma que você pode ganhar fazendo com que o problema seja resolvido naquele momento em curto prazo, e que o advogado, e aí eu falo o advogado que é um pouco retrógrado, que acaba achando que tudo é via judicial, ele fica às vezes 5, 10, 15 anos com o processo, eu falo ainda dentro de família e sucessão, isso é muito comum, né, inventários, por exemplo, anos com um processo que ele tem a obrigação de ficar visualizando tudo que vem do judiciário, todas as informações diárias para verificar se ele está dentro do prazo, se não está, se ele está adequado à lei, se a lei foi modificada, o que ele precisa colocar ou não. Agora a mediação, ela vai colocar um ponto final naquele momento. Ela vai encerrar um problema para o advogado, e eu falo para os juízes, e por isso que eu falo aos juízes de Ribeirão e aos promotores, fomentem isso em suas varas, né? Desenvolvam um trabalho, deem oportunidade até no processo, e todos eles podem fazer, né? Deem oportunidade, olha, há necessidade de uma mediação, há necessidade de uma conciliação, chame a atenção dos advogados nesse momento. Não é posições diferentes que vocês estão, eu posso falar isso de forma tranquila, mas é uma posição nas resoluções que são diferentes. Porque o advogado espera que o juiz se adeque conforme a lei. E agora vem uma mediação, que há 10 anos pelo menos vem se desenvolvendo no Brasil, que se faz necessário cada vez mais um trabalho vindo também do próprio judiciário, mas daqueles que estão dando as sentenças, não só dos advogados, e principalmente das universidades. Na hora que eu falo que falta um pouco mais de educação financeira, um pouco mais de educação consumerista, um pouco mais, e eu acrescento agora, um pouco mais de educação relacionada à mediação e conciliação, isso é fato. A gestão dos conflitos, né, Rodrigo? A gestão dos conflitos. Eu acho que, o que eu sinto mesmo é a falta de autorresponsabilidade. Que a mediação ela devolve, né? O mediador ele não resolve nada, né? Isso a gente tem que deixar muito claro. Mas ele possibilita, através da conexão do diálogo,
que as partes encontrem qual é a melhor solução para o problema que eles estão vivendo. Ao invés de aguardar que uma decisão venha de cima para baixo, goela abaixo, porque nós sabemos que é bem assim, e que tem que ser cumprida, porque a decisão judicial precisa ser. Mas depois vem as ações de cumprimento. Então, quer dizer, não resolveu nada, né? Mas a nossa esperança é que a classe da advocacia de Ribeirão Preto é uma classe muito curiosa. Nós temos aí uma subseção muito ativa, com muitos eventos. Hoje, por exemplo, nós estamos com um congresso grandioso de recuperação judicial, até por isso que o NUT não veio, ele está lá prestigiando. Então, todos os eventos, a casa sempre está cheia. E eu tenho certeza que não vai ser diferente com esse tema, porque falta só informação. A partir do momento que a classe da advocacia, a grande massa, tiver acesso de que tem uma possibilidade e que vai me possibilitar até ganhar dinheiro de forma mais rápida e, o melhor, deixar a parte satisfeita, porque é isso que o advogado busca. Não é só resolver o problema. É ele olhar e falar assim, nossa, olha, eu passei por um advogado que em 6 meses de negociação, nós entramos com ação. Em 6 meses de negociação, a gente resolveu o problema, houveram algumas reuniões que aí o advogado, para não ficar em burnout, ele adequa a agenda dele, ele marca a reunião, ele convida as partes. Então, a construção, ela vem elaborando. E nós estamos falando de uma elaboração, eu vou falar uma linguagem um pouquinho mais de mediadora, é uma elaboração que é interna. Não é só no papel. Porque quando a pessoa assina aquele resultado daquele acordo, internamente, ela já está com aquilo resolvido. Você vê a pessoa assinando e ela faz assim, ó... Que bom que resolveu. Gente, eu nunca vi isso com uma sentença Tira um peso, judicial. né? Tira o peso. Eu nunca vi. Ô, Isabela, e é engraçado que Ribeirão Preto é um dos polos extremamente importantes no Brasil do direito. Né? O número de faculdades em Ribeirão, o número de cursos ligados ao direito, mostra que Ribeirão, ele é um dos polos fortes. E você, na hora que esteve na Harvard, na USP e também na UNAERP, o que você sentiu? Né? Aí eu peço para que você fale um pouquinho do outro lado. O que você viu nos olhos das pessoas? A aceitação, a admiração em ter uma possibilidade em se resolver um problema antes de buscar o judiciário. Era exatamente isso que eu ia complementar da fala da Vivian sobre a questão do advogado saber se recolocar, né? Saber, nossa, eu tenho uma porta diferente para entrar, né? A mediação. Diferente, né? No sentido de ser relativamente nova no nosso universo jurídico. Como explorar isso, né? E lá na Harvard, quando eu fui conversar com os alunos, fazer o convite para o congresso, ver o brilho dos olhos dos alunos e ver a curiosidade, as perguntas que me surgiram, né? Sobre, mas e a mediação, como funciona? Como que a gente pode ter acesso a ela? E a arbitragem? A curiosidade que gerou nos alunos de realmente entenderem esse universo me deixou muito, assim, pessoalmente e profissionalmente muito feliz de olhar para pessoas do futuro que estão olhando mesmo para essas diversas possibilidades que a gente tem, né? Todo mundo sabe, é uma informação que qualquer pessoa que você perguntar como que tá o andamento do seu processo judicial? Ah, tá demorado. Faz parte do, né? A estrutura é grande, profissionais capacitados dentro do judiciário, mas também temos possibilidades que nos podem facilitar caminhos, né? Então, esse retorno dos alunos com a curiosidade, com a vontade de estar presente e poder, assim, vislumbrar profissionalmente espaços, né, dentro da mediação, da advocacia colaborativa, dessa advocacia consensual, é incrível, assim. Então, inclusive... E na UNAERP não foi diferente, viu? Porque hoje ela esteve na Harvard e eu estou ouvindo o relato dela aqui junto com você. E na UNAERP não foi diferente, graças ao acolhimento, até a parceria dessas universidades, né? Que de prontidão vieram junto conosco na elaboração desse evento. Os professores também trazendo o relato, que a maioria são advogados, da vivência deles para os alunos, eles se surpreendem, sabe? Nossa, então não entrou com ação, em 4 meses resolveu o problema e o juiz só homologou? Só homologou, né? Vivian, eu até deixo como ideia
aos coordenadores do direito das faculdades de Ribeirão Preto, que são várias, não só essas duas, a terceira com a USP, mas que entrem em contato com vocês. Porque o congresso é agora, dia 4, se eu não me engano, 4 e 5. Então ainda dá a possibilidade de vocês estarem às faculdades, né, passarem as informações e também, pós-congresso, chame essa equipe que faz parte da 12ª subseção aqui de Ribeirão Preto, da Ordem dos Advogados, chame-os para participar, darem palestras nas universidades. Porque com certeza 100% não dará para participar. Eles não conseguirão participar. Mas as palestras, olha, vamos fechar um anfiteatro, vamos conversar com o pessoal do primeiro, do segundo, do terceiro, quarto e quinto ano. Vamos montar uma equipe para isso e elas têm simulações, né? Simulações de mediação ali, vendo o organismo vivo, acontecer. né? Acontecer. Nós estamos super à disposição. Obrigada por esse espaço mais uma vez. Nós já temos algumas faculdades, que nem a Regis, é uma faculdade de menor quantidade de alunos, mas de uma projeção muito grande também. Inclusive recebeu o ministro Marcos Aurélio Buzzi a semana passada, justamente para confirmar o impacto da mediação. E nós estamos à disposição, sim. Porque só o Congresso não esgota. Sim, e nós da comissão somos ponte para que essa cultura da disseminação, da mediação, da advocacia consensual possa acontecer em Ribeirão Preto. Então, queremos ser esse espaço de conexão entre pessoas. Então, meu microfone. Então, dia 4 às 19, às 21h30 e dia 5 das 13 às 21h30, lá no auditório da OAB, na sede de Ribeirão Preto, que fica na Cavalheiro Torquato Rise, 215. Agradecer a Vivian e agradecer também a Isabela, agradecer ao Nute também, aos nossos ouvintes e telespectadores, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Muito obrigada. Muito obrigada pela... Hora do Consumidor.